Já namorou alguém tímido? Nossa, você vai ter que fazer tudo, hein? Tudo! Até pedido no restaurante, senão ele pede uma pizza de alite que ele odeia só pra não contrariar o garçom de vergonha. A gente tava saindo aqui 6 meses e ele nada. Até que um dia eu enchi o saco e falei: Casalberto, olha aqui no meu olho. Olha bem pra mim. Você quer ficar comigo? Aí ele ficou todo nervoso, suando, vermelho, falou: aham. Eu falei: aham, quer dizer o quê, Casalberto? Aí ele falou: aham, quer dizer sim. Não foi, amor? Hein? Ó, já ficou vermelho, só de eu falar com ele. Casalberto, senta aqui pro povo te conhecer. Hein? Numa pesquisa recente nos Estados Unidos, 50% das pessoas disseram ser cronicamente tímidas. Os sintomas da timidez podem aparecer na infância e se mantêm em 75% dos casos. Quando a timidez evolui para um sentimento extremo, passa a se chamar fobia social. A fobia social afeta entre 10% e 15% de toda a população mundial. O tímido e o fóbico social têm em comum uma tendência à depressão e abuso de substâncias químicas. Ficar tímido diante de uma plateia ou em algum lugar em que você não conhece ninguém pode acontecer com quase todo mundo. Mas tem gente que morre de vergonha até mesmo de dar bom dia para as pessoas na rua. A timidez extrema é o assunto do Alternativa Saúde. Tem pessoas que precisam superar a vergonha por causa da profissão. Imagina um cantor tímido ou um palestrante que tem dificuldade de falar em público. Gente que enfrenta esse desconforto por conta do trabalho é o meu foco de hoje. Conforme a gente vai ficando mais seguro no que a gente faz, a gente consegue disfarçar melhor essa timidez. A nossa convidada de hoje é a Beatriz. Ela até que tenta, mas nem sempre ganha a luta contra a timidez. Beatriz Rodovalho, de 25 anos, sofre por ser muito tímida. Ela até já fez alguns progressos, como morar sozinha na França para estudar cinema. Mesmo assim, a vergonha continua sendo peso para ela. Casa da Beatriz. Será que a timidez dela vai me pedir de fazer entrevista? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Eu não mordo, todo mundo é amigo. Vem, amigos. Vem, todo mundo é legal, amigo. Ninguém morde. Pode relaxar, você tá na tua casa. A gente vai falar de timidez, mas tudo bem. Vamos conversar. Beatriz, você se considera uma pessoa muito tímida? Me considero tímida o suficiente pra... Atrapalhar a sua vida, não? Atrapalha um pouco. Mas a minha timidez não é uma doença. Fazer essa entrevista te deixa tensa? Me deixa, bem. Mas, assim, tensão normal, assim, todo mundo tem um pouco, mas você acha que por causa da tua timidez piora? Piora. Tem muito a ver com insegurança e com vergonha. Eu sempre acho que eu passo vergonha. Quando você era criança, você era uma criança tímida? Eu era uma criança bem tímida, das que não gostava de fazer amiguinhos. Para as pessoas que me conhecem há mais tempo, com quem eu convivo, eu não tenho tanto problema com timidez, assim, eu convivo normalmente. Mas para conhecer alguém, geralmente é sempre a pessoa que toma a iniciativa de vir falar comigo. A gente convidou 2 especialistas para falar sobre timidez e para falar sobre o seu caso. Muitas vezes essa timidez em excesso e até mesmo uma fobia social está ligada com um excesso de percepção acerca de si mesma, né? Então a pessoa fica ligada em tudo que está acontecendo com relação a ela e ela fica achando que todo mundo está olhando para ela, todo mundo está percebendo que ela gaguejou, todo mundo está percebendo que ela esqueceu aquilo que ela vai falar e que não necessariamente, inclusive, corresponde à realidade. A abordagem da psicologia positiva para um problema como a timidez, né? Inicialmente, ele começa muito parecido com o tratamento da psicologia convencional. A gente trabalha muito
em cima das forças pessoais, né, das competências que o sujeito possui, e vamos mostrar para ele que determinadas competências, né, podem servir de instrumentos para ele combater aquela situação difícil, que pode ser, por exemplo, falar em público. Se eu tenho uma autoestima, uma autoimagem, um autoconceito bem formado, bem estruturado, provavelmente eu não vou ter timidez. Timidez é um medo de não ser aceito pelas outras pessoas. Programação neurolinguística é o estudo da estrutura da experiência subjetiva, que vai fazer com que você lide melhor com suas dificuldades, aproveite melhor as suas facilidades, os dons que você tem. E timidez é uma dificuldade que eu tenho. Então a programação neurolinguística é uma caixa de ferramentas que vai me ajudar a lidar com as minhas dificuldades, inclusive com a timidez. Atrapalha seu trabalho, por exemplo? Você faz cinema, né? Eu faço. Agora eu vou pra área de pesquisa. Atrapalha, por exemplo, eu fiz alguns seminários, algumas apresentações. A primeira vez foi horrível, assim, eu falei muito rápido. E eu vou dar aula agora, o semestre que vem. E isso já é uma coisa que eu tô sofrendo. Teu coração bate, a língua, a boca seca. Eu começo a gaguejar, eu não consigo terminar as frases. Ao falar em público, por exemplo, a mente do tímido informa que ele está exposto a um perigo real. O hipotálamo aciona o sistema nervoso que, por sua vez, desencadeia os sintomas fisiológicos da timidez. Acontecem tremores, aumento dos batimentos cardíacos e tensão muscular, entre outros. A pessoa tímida, então, desconfortável, acaba evitando a situação de socialização. Isso pode gerar um isolamento, atrapalhando a vida social, profissional e até amorosa da pessoa. Vamos lembrar que no caso da timidez o grande vilão é a ansiedade que está por detrás. E quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, todo o nosso organismo começa a funcionar num ritmo um pouquinho mais elevado. Então a respiração fica mais rápida, o batimento cardíaco, pressão arterial. E quando você faz um treino de respiração, você está forçando que esses indicadores, né, pelo controle da respiração, você força que esses indicadores se estabilizem. Então é um treino, né, bastante poderoso que pode ajudar o sujeito numa situação dessa. E você gostaria de não ser tímida? Gostaria. Eu acho que minha vida ia ser tão mais fácil. Mas de uns tempos pra cá, como eu tô sendo exposta a situações novas e cada vez mais difíceis, assim, em relação à minha timidez, eu resolvi que é uma coisa que eu tenho que superar. De situação em situação, assim, eu acho que vai melhorando, assim. Ou pelo menos a maneira com a qual eu lido com as coisas. Morar em Paris e fazer uma faculdade em Paris também. Isso foi um grande desafio, assim, pra mim. Acho que ela sempre acaba perdendo um pouco a oportunidade de conhecer pessoas novas e de experienciar coisas novas. Quando ela teve essa ideia de fazer o mestrado, ficou sempre assim aquela coisa de será que a Bia vai conseguir, que ela vai conseguir morar fora, morar sem a família, etc. Mas no fim acabou dando super certo e foi uma experiência ótima para ela. Então eu acho que aos poucos ela tem tentado remediar essa situação de timidez dela, de dificuldade de se expor a situações novas. É uma experiência cotidiana, né, que começa a gerar um tipo de receio, onde eu começo a não querer me expor. Para curar uma timidez, eu preciso entender melhor como é que a pessoa funciona lá dentro para poder ajudá-la a pensar melhor. É só uma questão de dirigir o meu pensamento interno, o meu comportamento interno para gerar os resultados que eu desejo. E como é que é para namorar? O Alternativa Saúde dessa semana quer chamar a sua atenção, mas está vermelho de vergonha. Para ilustrar o tema, convidamos a estudante de cinema Beatriz Rodovalho. Ela é muito tímida. Namorar. Por exemplo, você está afim de uma pessoa, aí você dá um sinalzinho, dá uma seduzidinha. Acho que não muito abertamente, assim. Eu costumo ficar na minha... E aí a outra pessoa que tem que se aproximar. E como é que a outra pessoa vai saber que você tá afim, telepaticamente? É. Você já um
porre, um pileque numa festa, fez algumas coisas que você nunca tinha feito? Fico mais corajosa, mas não a ponto de perder todo o controle. Você pode superar uma timidez por meio de um trabalho, né, um trabalho em cima dessa característica, assim como qualquer outra característica de personalidade que você queira modificar. E aí a gente tem abordagens, né, com relação ao tratamento. A gente tem dentro da psicoterapia convencional uma abordagem que é combate nas crenças que estão gerando aquela ansiedade ou aquela timidez, ou seja, um tratamento focado na doença, na deficiência, naquilo que, no problema, tá? E temos uma abordagem que já seria uma abordagem dentro da psicologia positiva, que é uma abordagem mais apreciativa e uma abordagem baseada nas forças da pessoa. Ela tem aquela deficiência, mas certamente ela não é só aquela deficiência. Ela tem muitos recursos. E que recursos ela já dispõe que podem ajudá-la a superar a deficiência? Tem alguma maneira que você tenha, pessoal, de extravasar? Assim, tem gente que vai correr, anda de bicicleta, tem gente que dança que nem maluco em casa, canta no chuveiro. Uma coisa que eu me forcei a fazer foi voltar pra natação. E pra mim também é uma situação difícil, porque eu ia ter que ficar de maiô na frente de todo mundo. Gente, a vida pra ela é um palco, todo mundo tá de... mas eu me forcei a fazer. Você, porque eu gosto de nadar, então eu sou obrigada. Com as técnicas de programação neurolinguística, já vi muitos casos de timidez serem resolvidos satisfatoriamente para o cliente, de modo que ele passe a funcionar de uma maneira que ele considera adequada. Porque o importante é o que a própria pessoa pensa. Porque é exatamente isso que faz com que ela seja mais ou menos tímida. Então, se ela passa a achar que ela está bem, é o suficiente para ela. Alguns historiadores acreditam que a tradição de cobrir a noiva com véu durante o casamento se originou como um ato de proteção, entre aspas, para as mulheres. Como elas seriam muito tímidas por natureza, o véu as protegeria da vergonha de ser o centro das atenções durante o casamento. Através da história, os tímidos sempre sofreram, geralmente sozinhos, é claro. O americano J. Willard Gibbs, que viveu no século XIX, é considerado um dos pais da física moderna e também um dos cientistas mais tímidos de todos os tempos. Para se ter uma ideia, ele ficou 10 anos, isso mesmo, 10 anos, sem receber seu salário de professor, com vergonha de ir receber o dinheiro. O que é que você acha que existe de causa por trás da timidez? É falta de autoconfiança, é insegurança? Eu acho que sim, autoconfiança e insegurança, mas acho que é pensar demais no que os outros estão pensando. Com certeza é isso, porque senão a meditação não ia ajudar. Né? Porque você acalma o pensamento e você para de pensar no que os outros estão pensando. E aí você vê a sua qualidade e você entrega alguma coisa, né? E tem algum caso assim que você se orgulha de ter vencido a sua timidez? Você lembre? Eu acho que a primeira palestra, com certeza. Ali poderia ter dado tudo errado, mas deu certo. E aí, a partir dela é que você conseguiu entrar num outro ritmo, né? Sim, sem dúvida. Acho que de exposição pública e isso acabou dando resultados diretos e indiretos para outras coisas para mim, né? Então, outras palestras, exposição pessoal, negócios, então virou uma bola de neve positiva para mim. Timidez eu acho um charme. Quer dizer que você não briga contra ela, assim, não, você não vai de encontro. Não brigo, não. Agora, na profissão, às vezes, isso... às vezes incomoda em algumas fotos, ou o fotógrafo é talvez um pouco mais... talvez mais ousado, ou ele é meio briguento. Aí eu fico bem tímida. E você vem trabalhando ela como? Escutando rock. É mesmo? Sim. Isso me acalma muito. Obrigadão, Luana. Obrigada. Sucesso na carreira, hein? Obrigada. Que a timidez te traga essas boas qualidades sempre, então, né? Sim. Tudo de bom. Obrigada. Olha, a gente convidou 2 especialistas que vão comentar sobre timidez em geral e vão falar sobre o seu caso. Esses especialistas, eles vão propor alguma coisa para você fazer. Você vai topar? Eu vou topar com condição que não seja fazer teatro. Exercício de teatro. Porque você já teve alguma experiência de teatro para você? Já, a gente teve algumas situações, mesmo na faculdade, em aula,
E é horrível. Então tá, vamos ver o que ele vai fazer. Você acha que a Alternativa Saúde pode te ajudar? Acho que pode. Boa sorte com a sua timidez. Tomara que você melhore, que acho que vai fazer bem, pelo menos pro seu trabalho, você vai sentir isso no seu trabalho. Timidez é o tema do programa de hoje, que trouxe a história da estudante de cinema Beatriz Rodovalho, de 25 anos. Oi, Beatriz. Seguem algumas dicas dos nossos especialistas para aliviar a sua timidez. Primeiro, o programador neurolinguístico Gilberto Cury. Oi, Beatriz. Eu tenho algumas sugestões que podem te ajudar com a timidez. Eu penso nas outras pessoas e as vejo muito grandes e me vejo pequenininho. Então eu sugiro que você feche o olho, imagine a cena e aumente o seu tamanho e diminua o tamanho dos outros. Por que isso funciona? Porque o ser humano vive não aqui fora. Eu vivo na experiência aqui dentro. Eu recebo informações do mundo aqui fora, monto uma representação na minha mente e é com base nessa representação que eu vou atuar. Você aumentar o seu tamanho vai te ajudar a gerar uma experiência interna com uma outra qualidade. Eu vou te convidar para vir aqui para que a gente possa fazer, nós dois, uma conversa e eu vou aplicar algumas técnicas de programação neurolinguística em você para a gente conseguir melhorar a sua timidez, para que você possa fazer as coisas que você quer fazer de um jeito mais gostoso. Agora é a vez da psicóloga Lilian Graziano dar a sua visão. O que me chamou a atenção na sua história foi o fato de você ser uma pessoa que viajou, foi para a França, fez o seu mestrado, agora quer iniciar o seu doutorado, né? Então eu vejo basicamente uma pessoa que é repleta de recursos e que podem ser utilizadas para você vencer esse seu problema da timidez. Quem está sentindo em que grau essa timidez te incomoda é você. Você pode recorrer a um profissional, mas assim, é a tua dedicação, é o teu prestar atenção nesta coisa como algo importante a ser superado, que vai fazer com que você resolva esse problema. Um dos especialistas indica que você faça uma sessão de programação neurolinguística. E aí, você topa? Eu topo. Oi, Beatriz. Oi. Como vai? Tudo bem? Tudo. Como é que você se imagina falando em público, Beatriz? Eu me imagino me atrapalhando, errando. Tá. Quando é a sua próxima apresentação? Você tem uma na semana que vem, parece, não é? É. Ok. Então, eu quero que você imagine a cena de você na semana que vem. Aí dentro da sua cabeça. Se quiser, fecha o olho. Se quiser, de olho aberto. Tá. Tá? Tá imaginando? Tô. Agora, tira você da cena e põe essa pessoa que você acha que vai fazer bem, que vai falar muito bem, com desenvoltura, com segurança e tudo mais. Ela tá segura? Tá. Tá dando conta do recado? Tá. Tira ela e põe você fazendo exatamente como ela faz. Com segurança, com desenvoltura. E que tal? É bom fazer isso? Você tá falando com desenvoltura? Tô. Tá? Ótimo, continua. A atividade que me foi proposta não era exatamente o que eu imaginava. Eu achei que fossem ser exercícios mais práticos de fala, mas eu acho que mesmo assim isso pode me ajudar a me preparar para as próximas situações. Essa sensação de estar segura é boa? É. É? Então, pensa, volta aí, fica na imagem. Quando você estiver sentindo todas essas sensações boas, fecha sua mão um pouquinho assim, pensando na sensação, tá? E pode soltar. Quando você estiver lá falando, se você começar a sentir, e vai sentir um pouco de receio, você aperta a mão de novo. E essa sensação de segurança vai voltar. Uma coisa interessante que ele trabalhou comigo foi a segurança. Ele me deu uma orientação no que fazer nesse tipo de situação. E isso vai acabar me ajudando a vencer as situações de timidez. O que nós estamos fazendo é ajudar a sua mente a ensaiar do jeito certo. Porque para eu me sentir mal e para eu me sentir bem, eu tenho que fazer força para os dois. Vamos fazer força na direção certa. Uhum. O que nós estamos fazendo é construindo uma imagem de você se sentindo bem. Uhum. A partir de agora eu vou dar mais atenção para esse problema e tentar mesmo superar, enfim, a minha timidez e tentar deixar ela cada vez menos uma coisa que me atrapalha. Bom, Beatriz, obrigada por receber a Alternativa Saúde mesmo com tanta timidez. Isso é sinal de que você está disposta a mudar e esse é o primeiro passo. Eu torço para que de agora em diante você consiga dar seus seminários e no futuro as suas aulas
com mais facilidade. Quer saber mais? Visite o site do GNT. Um beijão e até o próximo programa.